Já quero convidar toda a igreja que abra a sua Bíblia na carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo de número 6. Nós vamos estar meditando hoje. Acredito que no capítulo todo novamente. São 18 versículos e creio eu que nós conseguimos completar o estudo hoje de todo o capítulo. Segundo os Coríntios, capítulo 6. Todos irmãos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Meus irmãos, capítulo 6 da segunda carta, ele vai começar com um apelo muito enérgico do apóstolo Paulo para que aqueles irmãos não recebessem a graça de Deus em vão. Nós sabemos que o apóstolo Paulo era um pregador da graça, um proclamador da graça de Deus, e nós sabemos também que ele estava enfrentando uma oposição muito grande na igreja. E quase sempre, irmãos, quando alguém é alvo de calúnias, é alvo de algum tipo de oposição, é natural que parte da sua mensagem caia em descrédito. Então, às vezes, esse é o grande problema, de às vezes nós passarmos uma fofoca para frente, de caluniarmos, que a gente acaba mudando não apenas a forma como as pessoas enxergam umas às outras, mas também cai em descrédito até o ministério da pessoa que foi vítima daquela palavra. E Paulo temia que os constantes ataques que ele estava recebendo fizessem com que aqueles irmãos duvidassem do evangelho que ele havia pregado. E dentro dessa preocupação, ele conclama que os irmãos não deixassem que a graça ficasse sem proveito nas suas vidas. O que significa, irmãos, a graça ficar sem proveito? Em primeiro lugar, a gente tem que saber o que é a graça. Abra sua Bíblia, por favor, em Tito, capítulo 2, versículo de número 11. É uma leitura adicional, do mesmo tema e de autoria da mesma pessoa. Eu acredito que Tito, capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso 14, é uma das mais interessantes definições do que a graça de Deus é. Então vale a pena nós refletirmos um pouco nesse texto adicional. Todos os irmãos compraram? Tito está antes de Hebreus, depois de 2 Timóteo, lá na parte final da sua Bíblia. Todo mundo achou? Alguns irmãos estão procurando ainda, eu vou aguardar. Estão vendo algumas Bíblias sendo folheadas. Tito, capítulo 2, verso 11. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. A primeira coisa que a graça é salvação. O que a graça faz? Salva o pecador. O que a graça proporciona? Aquilo que a lei não pode proporcionar: uma nova vida, uma vida de perdão, de liberdade, de alegria, a certeza de que Deus pode perdoar o mais vil pecador. Você está aqui porque a graça de Deus superabundou na sua vida, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Então a primeira coisa que a graça é salvação. Eu costumo definir a graça como o amor persistente de Deus que vai em direção ao pecador. Deus, ele é teimoso, e graças a Deus por isso. Ele não desiste de oferecer oportunidade de salvação para o ser humano. E graças a Deus ele foi persistente conosco. E porque ele teve uma teimosia santa e divina, nós fomos salvos, perdoados, restaurados, aleluia! E agora podemos usufruir com liberdade da vida cristã. Então a graça é a salvação, esse amor de Deus e não nosso encontro. Mas a graça também é mudança de vida. O maior erro que nós podemos cometer é pensar que a graça é Deus passar a mão na nossa cabeça. Não é, nunca foi, nunca será.
a graça é uma mudança consciente de vida operada pelo Espírito Santo em nós. Verso 12. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que Deus aparecerá, a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. A graça tem que promover em nós, irmãos, mudança de vida. O que significa receber a graça de Deus em vão? É não deixar que o Espírito Santo execute em nós essa transformação, essa mudança de vida. Queridos, é fato que alguns pecados são mais resistentes e mais persistentes. Você se recorda que quando você aceitou a Cristo como Salvador, alguns pecados se abandonam rapidinho. Quem lembra disso? Tem coisas, irmãos, que na semana da conversão você larga. Tem pecados que vão levar anos até a gente deixar. Anos. Às vezes uma língua grande demais. Às vezes uma tentativa de querer controlar as coisas, que é um pecado. É você pensar que é dono da própria vida. Tem pecados que vão levar anos até serem expurgados de nós. Mas o que a gente não pode aceitar é que a vida cristã fica estagnada. Eu olho para trás e eu vejo que ontem eu era melhor do que eu sou hoje. E isso é receber a graça de Deus em vão. É não deixar que o médico faça o devido tratamento na nossa vida. É a gente querer conduzir a vida cristã da mesma forma. É a gente aceitar a incredulidade, aceitar a frieza, aceitar a impureza, aceitar a imundícia. Todos nós podemos cair, irmão, em algum momento da caminhada. E às vezes caímos em pecados morais e às vezes caímos em pecados com uma descrença, que não acreditamos em mais nada. E Deus até permite a queda, porque quando o cristão cai, os joelhos dele tocam no chão novamente. E Deus nos quer prostrados na sua presença, porque ajoelhados diante dele, há poder de Deus, a graça, a virtude, a encorajamento. Ninguém que se humilhou diante do Pai saiu sem poder. Se você hoje está com frieza na sua fé, está com insegurança, está com incredulidade, caia de joelhos diante do trono da graça. Deus quer te levantar, Deus quer te animar, Deus quer te dar alegria de servir a Ele novamente. Aleluia! A vida cristã não pode ser uma vida morocochô. Você é crente? Eu vou lá. Mas por que você vai lá? Meus amigos estão lá. Mas aí, você gosta? Eu não gosto, mas se eu não for para o inferno, irmãos, que vida cristã horrorosa. Eu estou aqui porque eu amo Jesus Cristo, porque eu não consigo viver sem Ele, porque estar um dia longe dele para mim é uma treva insuportável. Eu quero vê-lo, eu quero ouvir, eu quero sentir, eu quero servi-lo. Isso é a vida cristã. E Deus quer colocar esse ânimo no coração de cada um de vocês nesta noite. Receber a graça de Deus em vão é não aceitar os benefícios do Evangelho. Deus quer dar alegria abundante para você. Você pode glorificar o nome dele por isso. Então você tem que, nessa noite, refletir sobre a maneira como você tem lidado com a graça. E se você perceber que a incredulidade tem sido mais forte que a fé, se você perceber que a frieza tem sido mais forte que o fervor, se você perceber que o desânimo tem sido mais forte do que a alegria de salvação, caia de joelhos diante de Deus nessa noite. Peça perdão ao Senhor e deixe que Ele sacie a sua alma com salvação mais uma vez. Aleluia! Ele pode nos saciar. Não podemos deixar que a graça de Deus fique sem proveito, porque o próprio Deus disse, é o verso 2: quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Irmãos, Deus já nos atendeu algumas vezes. Quantas orações já não foram respondidas? Aleluia! Quantos livramentos já não foram dados? Quantas portas já não foram abertas? Quantos milagres já não foram vivenciados? Ele já mostrou a vontade
aconteceu. A cruz nos prova que Deus nos ama e que Ele quer o melhor para nós. Os pensamentos dele são de paz e não de mal. Aleluia. Então Ele já nos socorreu no dia da salvação. Então, se Ele já fez tudo isso por nós, eu tenho que reagir a isso de alguma forma. Você já ficou sem graça quando alguém fez algo muito bacana para você? Quem já ficou sem graça, né? A pessoa fez um gesto assim muito bom e você não sabia como agradecer. Quem já passou por isso alguma vez? Irmãos, a graça é isso. O que Deus fez por nós, dinheiro não compra, esforço não compra. Então a gente tem que ficar meio sem graça, no sentido de que a partir de agora eu vou viver para agradar aquele que salvou a minha alma da condenação. A gente tem que ser literalmente constrangido pelo amor de Deus, porque quando a gente sente esse desejo de retribuir o que Deus fez, a gente aprende a realmente a viver o Evangelho como ele é. Eu estou aqui porque eu amo a Ele, porque eu não posso ignorar o que Ele fez, porque Ele foi bom demais comigo. Ele fez por mim o que eu não mereço, e agora eu vou viver para agradá-lo todos os dias da minha vida. Aleluia. Escutem o que diz a palavra. Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Hoje é o dia de Deus salvar você da frieza. Hoje é o dia de Deus salvar você do desânimo, da incredulidade. Hoje é o dia aceitável da salvação. Talvez você precise de um toque do poder de Deus nessa noite. Peça isso para o Senhor. Chegue diante de Deus dizendo: Senhor, eu preciso desse renovo na minha fé, desse ânimo renovado, e deixe o Espírito de Deus fazer essa obra no seu coração. Verso 3: não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho, e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Os irmãos se lembram que no começo eu disse que Paulo estava preocupado de que as calúnias que ele estava sofrendo atrapalhassem a fé dos irmãos? Ele diz isso no verso 3, ele não queria que ninguém achasse defeito no trabalho dele. Por quê? Porque ele fez o possível para não atrapalhar ninguém. Ele fez o possível para não atrapalhar a obra de ninguém. Por quê? Ele quer que o Evangelho tenha liberdade. Irmãos, a gente precisa apoiar o trabalho dos nossos irmãos. Precisamos encorajar aqueles que estão trabalhando. Precisamos encorajar aqueles que têm aplicado o coração na obra de Deus. Paulo tinha essa consciência tranquila de que havia feito o seu melhor e que não tinha atrapalhado ninguém. Ele somava, ele não estava na igreja para dividir, ele não estava na igreja para subtrair, ele estava na igreja para somar e para multiplicar. E assim deve ser o nosso coração. Você é um crente que quer fazer a diferença? Some, multiplique, seja aquela pessoa que veste a camisa. O seu líder falou para você: faça assim, faça assim. Seu líder falou para você: não faça assim, não faça assim. Por quê? Deus tem conduzido a obra pelos ministros que Ele levanta. Quando a comunidade soma com o ministério, a igreja vai de vento em popa. Agora quando a gente fala: irmão, vai para a esquerda, eu acho melhor para a direita. Irmão, vai para a direita, não, eu acho melhor para a esquerda. A gente fica que nem aqueles videozinhos da canoa, cada um remando para um lado, o barquinho virando e sem sair do lugar. Você tem atrapalhado o trabalho de alguém? Você tem somado? Você tem multiplicado? Honestamente você tem feito isso? É o que a Bíblia nos ensina. Verso 4, Paulo dizendo: pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. A igreja é lugar de servos, servos de Deus. Aqui, meus irmãos, ninguém é Senhor. O único Senhor é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós todos somos servos. Apesar de desempenharmos diferentes funções, cada um tem um papel específico, aqui todo mundo é servo de Jesus Cristo. E os servos se mostram por essas três características aqui. Você quer saber se você é servo mesmo? Paulo mostrou as três provas de que ele era servo. A primeira: ele suportou com paciência a aflição. Servo de Deus passa aflição. No mundo tereis aflições,
mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Salvador Jesus. Servo de Deus que não passa aflição, misericórdia, reveja o seu cristianismo. Se o Evangelho não está ensinando nada para você, talvez você não esteja vivendo o Evangelho. Você tenha criado uma fezinha e está vivendo ela. E não é à toa que a vida vai e nada acontece. Ninguém aceita Jesus pelo seu ministério. Você não discipula ninguém, você não integra ninguém, você não abençoa a vida de ninguém. O servo de Deus passa aflição, porque ele coloca o coração na obra, e quando a gente aplica o coração, a gente vai sofrer afrontas do nosso adversário, afrontas daqueles que não amam o Evangelho. Então o servo de Deus sempre vai passar aflição, mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Você pode estar aflito aqui, mas o teu Salvador é vitorioso, e a vitória dele é a vitória sua também. Segunda característica do servo de Deus, ele suporta com paciência o sofrimento. O que é sofrimento, irmãos? O que é sofrer? É a perda do bem-estar. É aquele momento em que o Evangelho exige até do nosso corpo, exige até da nossa saúde. Quantos irmãos aqui não tiveram vitórias colocando a cara no pó, sacrificando a carne no jejum, sacrificando a carne na vigília? Irmãos, Paulo suportou tudo isso pelo amor da igreja. A gente tem vivido o Evangelho que promete bem-estar, mas que não exige nenhuma renúncia nossa. A gente passa meses sem fazer um jejum, meses sem fazer uma vigília de oração, sem orar de madrugada, e acha que isso é tudo que Deus tem para a gente. Irmãos, a salvação é de graça. Você não vai fazer nada para ser mais salvo ou menos salvo. Jesus te salvou e ponto final. Mas se você quiser ter mais poder de Deus, mais intimidade com Deus, tem um preço a ser pago. O preço da renúncia, o preço da oração, o preço do jejum, o preço de se distanciar um pouco do que é mundano e se concentrar na glória de Deus. Observe, irmão, que a semana que você falou, eu vou orar mais, surgem mais pessoas para você evangelizar, mais coisas interessantes e livramentos acontecem. Por quê? Quanto mais perto de Jesus, mais perto das oportunidades, irmãos, das bênçãos, dos milagres. Quando nós estamos perto dele, ele nos envolve com as coisas que ele está fazendo no mundo. Aleluia! É que nem a feijoada que teve aqui na igreja. Eu nunca vou esquecer que eu vim aqui para ver. Eu estava com outro compromisso, a minha esposa sabe disso. Eu vim aqui para ver como é que estava. Quando eu vim aqui, precisando de gente para trabalhar, tive que ficar. E fiquei até quase o final. Só não fiquei até o final porque eu tinha feijoada para entregar. O que aconteceu? Me aproximei deles, havia coisa a ser feita, tive que ficar com eles. Assim é a gente com Jesus. Quando você se aproxima de Jesus, as obras que Ele está fazendo, Ele envolve você. A cura é Ele que vai realizar, mas através da sua mão. A alma é Ele que vai salvar, mas através da palavra que Ele vai colocar na sua boca. Deus quer nos envolver nas suas obras, nos seus mistérios. E como que nós vamos vivenciar isso? Aceitando com paciência o sofrimento, dedicar-se um pouco mais aos propósitos dele. O servo de Deus também suporta com paciência dificuldade. O que é dificuldade? É tudo aquilo que atrapalha a gente chegar perto de Deus. Tem que superar a dificuldade. Tem muita gente, irmãos, que para diante da barreira, para diante da dificuldade. Ah, está muito difícil. Eu tenho aconselhado alguns irmãos aqui um pouco mais de perto, que ao longo do exercício pastoral, alguns irmãos se aproximam e eles pedem ajuda. E tem alguns irmãos aqui que falam assim, não, o tempo todo, pastor, mas é difícil. Mas é difícil. Eu comecei a cortar. Eu te proíbo de falar isso. Não vai falar mais isso. E quando você fala que é difícil, você está aceitando a derrota. Você está aceitando que não dá. Você se esquece que Deus te faz saltar muralhas. Com Deus a gente desbarata exército. Então você pode até por um momento falar, olha, fácil não está, mas Deus está comigo, aleluia, eu vou fazer alguma coisa. Eu sou publicitário, irmãos. Na minha profissão nós temos uma frase, o ótimo é inimigo do bom. Se eu não consigo fazer algo 10, eu tenho que fazer algo 9. Se eu não consigo fazer 9, eu tenho que fazer 8. Alguma coisa eu tenho que fazer. Não importa se você vai chegar no céu correndo, arrastando, mas não para, não desista, não aceite o não de Satanás, aceite o sim de Deus, que é Jesus Cristo na nossa
E o que vai ser naquele dia quando Cristo voltar? O que a gente vai falar para ele? Desanimei, Senhor. Mas desanimou? Você não passou metade do que eu passei para te salvar e você desanimou? Naquele dia, irmão, não vai ter desculpa. Então nós temos que fazer acontecer agora. E é o Espírito Santo que nos dá o poder para fazer acontecer. Quantos querem sair aqui do barato e fazer algo lindo para Jesus? Então, suporte a dificuldade, passe por ela. Olha o que aconteceu com Paulo, irmão. Quem Deus usa, sofre. Tenha certeza disso. Ministério abençoado é ministério provado. Você pode perceber que as pessoas que mais trabalham na igreja são as que mais passam dificuldades. Às vezes elas não contam, às vezes elas não abrem, mas elas vão sendo moídas nas mínimas coisas. Olha a escola que Paulo passou para ser quem ele foi. Verso 5. Temos sido chicoteados. Alguém aqui já foi chicoteado por causa de Jesus? E você está reclamando que está passando dificuldade? Presos. Alguém aqui foi para a cadeia por causa de Jesus? Ai, pastor, mas está tão difícil. Tá não. Não tá não. Para de reclamar em nome de Jesus. Agredidos. Alguém aqui já apanhou por causa de Jesus? Tomou soco na cara? Foi chutado? Ai, pastor, mas está muito difícil. Não tá. Você não sofreu nem isso aqui do que muitos irmãos sofrem até hoje. E você vai desanimar? Não aceite não. Temos trabalhado demais. Olha, irmão, Paulo além de pegar, trabalhava. E hoje o povo não quer trabalhar não. Eu vivo da fé. Vai viver da sua, da minha não vai. Aí eu vivo da fé. Não, eu vou ir nas casas, eu vou orando, os irmãos vão me abençoando. Vai na minha que eu vou orar com você. Mas não vou te ajudar com nada. Muita gente brincando de evangelho. Paulo trabalhou, o povo não quer trabalhar, irmãos. Temos ficado sem dormir e sem comer. Olha a escola que ele passou. Olha a escola. Ele ressuscitou Eutico, quando Eutico tirou da janela, né? Mas antes disso acontecer, foi esmurrado, foi preso, foi agredido, ficou sem dormir, ficou sem comer, trabalhou e pregou. Então, quanto mais for provado o seu discipulado, a sua vida, mais profundo vai ser o seu ministério. Agora, você quer ganhar para Jesus sentado no sofá da sala? Você quer ter poder de Deus vindo na igreja domingo à noite não dá? Que evangelho é esse? Se o evangelho não exige nada de você, irmão, vai ser um evangelho raso, uma fé rasa. Vamos continuar o que Paulo fala. Olha o que ele passou. Verso 6. Além de ter que sofrer, ele teve que se manter crente. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência, delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Você imagina ser agredido, ser preso, ficar sem comer, ficar sem dormir e com tudo isso, manter-se puro, manter-se sábio, manter-se paciente e manter-se delicado. Aí que o negócio esquenta. Porque quando a gente está provado, a gente fica meio ríspido, né? Meio ácido. Meu irmão, tudo bem? Tá nada. Só se for para você. Quem já passou por isso já? É do ser humano. Quando a coisa está boa, a gente fica azedo, amargo. Fica ou não fica, irmãos? Fica. Mas Paulo suportou essa escola de provações e se manteve delicado. Delicado aqui não é feminino, fala de gentileza no trato. Continua amável. O coração dele chorava. Aleluia. Mas ele sabia que ele não podia transmitir isso para os irmãos. Então ele, com a ajuda do Espírito Santo, ele se mantinha tratável, gentil, generoso, delicado. Irmãos, olha o que ele diz aqui, por meio do Espírito Santo. Temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro. Irmãos, quando a gente está sofrendo, natural é que a gente se fecha para a nossa própria necessidade. Mas Paulo sofrendo, ele se preocupava com o próximo, se preocupava com aquele que estava diante dele. Irmãos, Deus tem nos chamado para um amor verdadeiro. Deus tem nos chamado
chamado para olhar para fora, olhar para a necessidade do nosso irmão, procurar entender e compreender o nosso irmão. Precisamos disso, meus irmãos. Precisamos de pureza. O que é pureza, meus irmãos? É manter o coração limpo de mágoas, de amarguras. Irmãos, tem pessoas que não conseguem vencer o passado, usam o coração como uma caixinha para guardar dores, frustrações. Esvazia isso nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer purificar o seu coração. Você precisa voltar a olhar as pessoas e acreditar nelas. Você tem que deixar o Espírito Santo colocar no seu coração o amor que Ele tem para o seu próximo. Isso é ser chamado para pureza, irmãos. Quantos querem ser puros aqui? Glorifica o nome do Senhor Jesus. Precisamos ter sabedoria, que aqui Ele chama de conhecimento. Sabedoria é dom de Deus. Tiago disse: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a dá liberalmente. Irmãos, a gente não tem que saber tudo, mas sempre que a gente não souber o que fazer, a gente pode pedir ajuda do Espírito Santo, Ele nos mostra o caminho. Peça para Deus sabedoria. Está em dúvida? Ora um dia a mais, ora 2 dias a mais. Não tome decisões precipitadas. Ore até você sentir paz no coração. Esse é o caminho que a Bíblia nos ensina. Paulo ele tinha além disso aí paciência. As coisas não acontecem da noite para o dia. Como a gente gostaria que fosse assim, né, irmãos? Quem é que já estava no centro, uma vez no centro, com pressa, parou no McDonald's, pediu um lanche, 2 minutos estava no balcão. Você comeu, é aquele mesmo sabor, nunca muda. É o mesmo gosto, mas 10 anos que você vai lá, é 10 anos o mesmo gosto. Não tem graça aqui, irmãos. A gente come porque está com pressa, não é? Mas na fé não é assim. Algumas obras de Deus vão levar anos. Aleluia. E às vezes o tempo vai passando e a gente vai perdendo a paciência. Mas o Senhor lembra você pela palavra nessa noite. Espera mais um pouquinho. Espera com paciência nele. Deus não está te devendo nada. Se não aconteceu ainda, não era para ter acontecido. A sua vida está na mão de Deus. O que é seu e ninguém toma, e vai chegar na sua mão no tempo certo. Alguém passou na minha frente. Mentira de cantor pentecostal. Ninguém passa na frente do servo de Deus. Na minha frente está Jesus e ninguém atropela ele. Aleluia. O que é meu, vai chegar na minha vida no tempo certo, porque eu sou abençoado com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Não estou aqui disputando bênção presente de Deus. Eu estou aqui porque eu amo e quero servir até o final da minha vida. E o que Ele quiser me dar vai chegar na minha mão. Pastor, mas eu preciso tanto. Se pensasse, Ele já tinha dado já. Se Ele não deu, é porque Ele é tudo que você precisa. Aleluia. Tenha isso em mente. E além disso, meus irmãos, mostrar delicadeza, ter um amor verdadeiro. Irmãos, isso é muito importante na igreja, no nosso convívio. Essa pessoa que está do seu lado enfrentou 1 milhão de batalhas para chegar aqui hoje. Não foi uma só não, foi 1 milhão. Então quando ela entra aqui dentro, ela quer ser encorajada, ela quer ser amada, ela quer ser fortalecida. E às vezes ela precisa ser exortada, mas às vezes não é o momento, não é a hora. Então a gente tem que ter a sensibilidade. Então quando você encontrar essa pessoa que está do seu lado, seja gentil com ela, sorria. Tem um sorriso no rosto aí? Cadê os crentes sorridentes? Tem um sorriso aí no rosto? Mostra o dentinho desse irmão que tem do seu lado. Dá um sorriso bonito para ele. Na igreja tem que ser assim. Carinho. Abraça o irmão. Vamos parar com esse tempo. Passou. Não. A paz do Senhor. Olhando no olho. Abraça o irmão. Você vê que ele está cabisbaixo. Não fica falando por debaixo do bigode. Não, deve ter pecado. Não. Chega no irmão. Estou sentindo que você está batido. Posso te ajudar? Posso ajudar, irmãos? Cuidar da comunidade não é tarefa só do pastor. Nós cuidamos uns dos outros. Então, ao invés de especular, ame. Ao invés de julgar, ajude. É assim que funciona. Alguém está meio tristinho, vai lá dar um abraço nele, senta do ladinho dele. Não conversa com ele no culto, não.
Culto não é lugar para conversar. Aqui a gente vem para ouvir a palavra, e no final do culto leva ele para o corredor. Posso ajudar você? Posso fazer uma oração para você? O que está acontecendo? Irmãos, quando há esse interesse genuíno na igreja, a igreja vai bem. Nós precisamos disso. Verso 7, Paulo ainda falando do compromisso dele com o Evangelho, com o ministério que ele havia recebido, pela mensagem da verdade, pelo poder de Deus. Ele estava comprometido em pregar um Evangelho de poder, um Evangelho que anunciava com poder que Jesus Cristo havia morrido na cruz e ressuscitado, e ele estava pagando preço para que isso acontecesse. Ele estava aplicando o seu coração, sua vida, todo o seu esforço para que essa mensagem continuasse salvando o pecador. Ele continua por vivermos em obediência à vontade de Deus. Temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender, irmãos. O servo de Deus está armado. Aleluia! A Bíblia diz que nós temos armas à esquerda e à direita. Algumas traduções dizem armas de defesa e armas de ataque. O que é arma de ataque? É a mensagem do Evangelho. Nós atacamos o reino das trevas, nós atacamos o mal, nós proclamamos vida onde há morte, alegria onde há tristeza. A palavra da nossa boca é vida, e quando anunciamos que Jesus Cristo pode fazer, Ele faz, porque Ele é o mesmo. É a arma de ataque da igreja, mas a igreja também tem arma de defesa, porque o inferno reage ao ministério da igreja. E quando ele vem para cima, a gente se defende. Eu estou firmado na palavra. Satanás, sai da frente que eu vou vencer em nome de Jesus. Eu estou em Cristo. Você vem a mim com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Aleluia. Você está armado. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso. A arma do mundo mata, a arma do crente dá vida. A mensagem do Evangelho de Deus. Quantos estão armados aqui? Podem glorificar o nome de Jesus. Não adianta nada estar armado se você não usa arma. Vamos usá-la? Vamos dar trabalho para o diabo? Ele dá tanto trabalho para a gente, irmãos. Quando ele consegue passar perto de mim alguma coisa, porque passa, irmãos. Às vezes eu falo demais para você. Me irrito demais, brigo. A hora que eu caio, incito que eu fiz e me arrependo, eu falo bem alto, falo: Satanás, você passou uma rasteira em mim. Só que agora se prepara que eu vou atropelar você, eu vou para cima. Irmão, tenha essa postura de cristão. Você foi chamado para ser um soldado do reino de Deus. Você tem autoridade. Usa essa autoridade. Às vezes a gente está com o vizinho passando necessidade, a gente fala: vou falar com o meu pastor que orar para você. Não, irmão, vai você orar. O que eu tenho que você não tem? Eu sou lavado no mesmo sangue, vou morar no mesmo céu, sirvo ao mesmo Jesus. Quem vai fazer a obra é Cristo. Então você vai lá com a arma de ataque. Pessoa está doente lá, você vai orar: Senhor, segundo a tua vontade, cura essa pessoa em nome de Jesus. E Deus vai orar a sua fé. A gente tem que tomar cuidado para não virar católico. Aqui não tem padre e párocos. Aqui tem servos lavados no sangue de Jesus. A única diferença é que eu recebi um dom ministerial para apacentar, que você não tem ainda. É a única diferença. Mas a gente tem os mesmos dons, os mesmos talentos, o mesmo Cristo. E vamos viver dessa forma para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Verso 8. A partir do verso 8, os teólogos chamam isso aqui das antíteses de Paulo, que é quando Paulo começa a perceber tudo aquilo que ele estava enfrentando de dificuldade e a percepção que ele tinha do que Deus havia revelado para ele. Aqui eu aprendi algo importante. Todos nós aqui somos avaliados pelas pessoas e julgados por elas. Tenha certeza disso. Seja um julgamento pecaminoso ou um julgamento natural, porque a gente tem olhos, e como diz o meu sogro, que é mineiro, né? Eu tenho um olho para olhar. Ele fala isso. Meu sogro falava isso para mim. Quando eu fui pedir a ele de namoro, a última fala que ele disse para mim foi: olha, eu só tenho cara de bobo. Você está vendo aqui, esses dois olhos aqui? Deus me deu para olhar e eu vou ficar de olho em você. Você tem olho para olhar. O tempo todo a gente faz julgamentos. Alguns são pecaminosos, quando esse julgamento leva à condenação, ao desprezo. Outros são naturais, que a gente tem que ser prudente com a serpente.
É a Bíblia que ensina isso. Só que Paulo percebe que ele estava sendo vítima de julgamentos injustos. E ele então começa a refletir, e ele percebe que apesar das pessoas falarem contra ele e o julgarem negativamente, ele tinha plena consciência de quem ele era e por quem ele era. Tudo que ele era por causa da graça de Cristo. E ele então se concentra nisso. Não importa o que as pessoas pensam de mim, importa o que eu sei que sou por causa de Cristo Jesus, o meu Salvador. Então, irmão, muita gente vive em função da opinião do outro. Muita gente vive em função do que o outro está pensando. Aí eu vou fazer assim porque senão o Vitor vai pensar isso de mim. Não vou fazer desse jeito porque senão é que nada, irmão. Não. A nossa força motivadora não é a opinião do povo, é a glória de Deus. Eu vou fazer isso porque isso glorifica a Deus. Eu vou fazer isso porque isso agrada a Deus. Eu vou fazer isso porque a Bíblia manda eu fazer. Não importa o povo, importa a glória de Deus e aquilo que o agrada. Então ele começa a perceber, olha só, olha os contrastes aqui. Esse apóstolo, ele era ao mesmo tempo elogiado e caluniado. Vai ser assim na sua vida também, irmão. Vai ser assim na sua vida. Muitas vezes você vai consagrar a sua vida para ajudar alguém, você vai dedicar-se ali, e essa pessoa que você ajudou vai te elogiar. Mas quem não sabe da história vai na sua costa malhar você até a morte. Paulo, ele era ao mesmo tempo elogiado e caluniado. Como é gostoso receber elogio, mas não se envaideça por ele. O diabo tem destruído muita gente através de elogios. É bom elogiar, mas cuidado com o lisonja. Cuidado com o elogio manipulador. Cuidado, fuja dele. Paulo, ele era ao mesmo tempo elogiado e caluniado. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Vai ter gente que vai te insultar, vai ter gente que vai falar bem de você. Mas não importa quem insultou ou quem falou bem, importa que eu tenha consciência que eu estou vivendo para a glória de Deus. Esse é meu foco, esse é o foco. Aí ele começa a ver o que as pessoas falavam dele. Olha só o que Paulo passou. Somos tratados como mentirosos. Aleluia. Imagine, irmãos, um apóstolo de Cristo, fundador e plantador de igreja, era tratado como mentiroso pelos irmãos, mas ele sabia que estava falando a verdade. Não importa o que dizem, importa aquilo que Jesus fez eu ser para a glória dele. Às vezes até a gente passa por isso, viu, irmão? Nós aqui em ministério, eu, você, o Afonso, a gente sabe o tanto que a gente se esforça pela obra, o tanto que a gente aconselha coisas que às vezes os irmãos não sabem. Porque quando o ministério trabalha com ética, os assuntos do gabinete ficam lá. Eu, Aguinaldo e Afonso, a gente carrega umas coisas aqui que eles sabem. Só Deus, a igreja não fica sabendo para poupar vocês. Só que mesmo assim tem gente que ouve um conselho nosso e não dá crédito. Ela não faz isso, pastor falou não. Tratando a gente como mentiroso. Irmãos, o ministério está aqui para abençoar a sua vida, para te ajudar. Quando a gente fala faz, faça, é para o seu bem, é o melhor. Quantas vezes a gente dá crédito o profeta anônimo que aparece na nossa casa, e aquele que está aqui orando por nós, chorando por nós, nos aconselhando, a gente despreza. A gente vai prestar conta disso um dia, irmãos. Porque o pastor é dom de Deus para a igreja, e se você rejeita o dom que Deus deu, você vai prestar conta disso um dia. Então fale para a pessoa que está do seu lado: ame, ajude e acredite no seu pastor. Diga isso para ele. É assim que a Bíblia ensina. É assim que a Bíblia ensina. Paulo era chamado de mentiroso, mas ele sabia falar a verdade. Verso 9: somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Diziam assim: quem é Paulo? Ninguém ouve mais falar de Paulo. Quem que é esse daí? Irmão, talvez ninguém ouça falar de você. Não importa, Deus te conhece. Seu nome não está no cartaz, estou nem aí. Quanta gente com o nome no cartaz se vai para o inferno, e quantos anônimos vão morar no céu com Jesus Cristo? Eu prefiro ser um
desconhecido crente do que ser um conhecido que vai ser condenado. Então, para alguns ele era desconhecido, mas Paulo sabia que a igreja conhecia a Deus. Aleluia! Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Aleluia! Irmãos, às vezes o diabo pensa que ensinou a gente. Agora eu acabei com a fé dele. Agora está no fundo do poço, ninguém tira ele de lá. Mas aí você olha para o céu, eleva os seus olhos acima dos montes, de onde vem o seu socorro. O Espírito Santo enche você de poder, coloca você de pé de novo. Podem até pensar, aqueles que querem o nosso mal, que a gente está morto, que acabou, mas a gente continua vivo e vive pelo poder de Deus. Aleluia! Deus tem dado vida à sua igreja. E se você talvez se sinta morto aqui nessa noite, pela fé que tenho no Cristo, eu declaro que você vai receber vida em nome de Jesus. Ele dá vida. Aleluia! Verso de número 9 ainda. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Sofrimento você vai passar. Talvez você esteja passando. Marido não te entende, a esposa não te apoia, o filho não te honra, o patrão não te vê. Você está comendo ovo que nem o ministro mandou, a carne está cara, come ovo. Você está na época de comer ovo, dá glória a Deus. Tem muita gente virando lata de lixo ainda hoje, eu não conseguiu comer nada. Então, se você teve um ovinho, vai dando glória, porque Deus tem sido bom com você. Aleluia, agradece a Ele. Deus é fiel. Então a gente pode estar sendo castigado, mas não vai morrer, enquanto não for o tempo de Deus nos recolher para Ele. Aleluia. Podem falar. Adversário pode querer colocar a gente no chão, lançar os nossos pecados em rosto. Nós somos lavados do sangue de Jesus, a nossa vida é dele, e Ele nos manterá de pé. Se vivermos ou se morrermos, é por Ele e para Ele somente. Aleluia. Verso 10. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Ai, pastor, eu não quero para a igreja mais, que eu ando com uma tristeza. Ele vai ficar triste mesmo. Jesus disse assim certa vez, é a palavra mais desmotivadora de Cristo: olha, vocês vão chorar, e o mundo vai ter alegria. Jesus falou. Esse último mês eu chorei tanto, irmãos, tanta decepção, tanta frustração, só eles não sabem. Moiti, vai sofrer, vai passar problemas, mas tem uma coisa, tem o dia de ficar alegre também. Aleluia. E se você analisar, por causa de Jesus, você passa mais tempo alegre do que triste, não é verdade? Quantos podem testemunhar que tem mais alegria do que tristeza? Glorifica o nome de Jesus. Tem algo? Muito mais. Então essa tristeza é pequena, comparada com a alegria que Ele tem proporcionado para a gente. E eu sei que essa alegria que nos fortalece, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero orar por irmãos que estão tendo tristeza crônica nessa noite. Aqui divide ter. Está vivendo muito tempo triste, está arrastando a tristeza. Tem chamado a tristeza para tomar cafezinho em casa todo dia. Todo dia. Nessa noite, em nome de Jesus, essa tristeza vai embora. Esse visitante indesejado vai embora. É tempo de se alegrar. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. O povo crente é um povo alegre. A minha Bíblia diz a respeito da igreja em Atos: os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aleluia. Deus vai te alegrar e vai encher você do Espírito Santo. Aleluia. É tempo de festejar na presença do Senhor. Nós não estamos de luto, não. Nós estamos felizes porque Cristo está vivo. Aleluia. Pessoas mudam, circunstâncias mudam, mas o trono dele permanece inabalável no céu. Aleluia. E essa é a confiança da igreja. Aleluia. Ele não muda. Aleluia. Glória a Deus. Parecemos pobres,
para casa ainda. Nem saiu do aluguel. Aí você olha o ímpio prosperando, o ímpio tem tudo, você não tem nada. Você fala, mas cadê meu Deus? Está com você. Deus não prometeu casa na praia, Deus prometeu casa no céu. Só que você, mesmo parecendo pobre, você enriquece a muitos. Quando você vem aqui e conta uma vitória que Deus te deu, que às vezes parece tão pequena aos olhos de muitos, as pessoas vão receber fé. E a fé é o maior tesouro que nós podemos transmitir. Irmãos, eu sirvo a Deus há 16 anos. Os cristãos que eu conheci mais entusiasmados, mais frutíferos, não tinham carro, moravam no aluguel, ganhavam pouco a sua irmã, mas eles deixavam o diabo doido com a grandiosidade do trabalho que eles faziam. Então pode parecer que você não tem nada, pode parecer que a gente não tem nada, vamos ser sinceros, pelo menos no aspecto terrenal, o ímpio até tem mais que a gente, eu não estou preocupado com isso, mas ele está enriquecendo a si próprio. Eu e você estamos enriquecendo a muitos ao pregar, ao curar, ao libertar, ao anunciar, ao testemunhar. A gente está enriquecendo as pessoas com a fé no Senhor Jesus. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Parece que você não tem nada. Quem olha para você é a irmãozinha da Assembleia, é a irmãzinha. Vê você andando com a sacola na costa para cima e para baixo. Primeira semana do mês é alegria do crente, né? Vai no centro, vai traz aquele medalhão de sacola. É 40 prestação, é crediário, ô irmã crediário. Parece que não tem nada, né? Só parece. Você possui tudo. Porque você serve a um Deus que é o dono de tudo. O ímpio usa peças de ouro aqui na terra. Você vai pisar em ouro no céu. Aleluia! Não é coisa linda? Talvez aqui você nunca vai ter a alegria de ter uma casa própria. Isso não é vergonha não, irmãos. Mas lá você vai ter mansões celestiais esperando você. Você talvez nunca vai sentar lá na cadeira da presidenta, mas a Bíblia diz que a igreja vai se assentar no trono com Jesus Cristo. Parece que nós não temos nada, mas em Cristo nós já possuímos tudo. Aleluia! Quantos têm essa certeza? Glorifica o nome do Senhor Jesus. Você pode bater no peito e falar: eu não vou reclamar mais, porque eu tenho tudo. Diga isso com fé. Não vou reclamar, eu tenho tudo. Eu sou filho do dono do mundo. Aleluia! Quando houver um novo céu, uma nova terra, vai ser meu, porque eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Aleluia! Então isso aqui é só uma fagulha na história. Verso 11: queridos amigos de Corinto, temos falado francamente, temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês. E abram completamente o coração de vocês para nós. Irmãos, é plano de Deus para a igreja que a igreja tenha sintonia com o seu pastor. Paulo aqui faz um desabafo. É raro nas cartas Paulo desabafar. Paulo não era um homem que desabafa, mas aqui ele faz um escancarado. Ele fala: irmãos, eu tenho aberto o coração para vocês completamente, mas vocês fecharam o coração para mim. Irmãos, quando a igreja não tem o coração aberto para o pastor, as bênçãos de Deus para essa igreja ficam retidas. Começa a ter problemas sérios. A igreja tem que ter o coração aberto para o seu pastor, e a Bíblia que diz isso. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo de número 17. Será que está acontecendo alguma coisa? O pastor está dando uma cutucada? Irmão, não sou homem de cutucada, eu sou homem de pregar a palavra. Então estou falando a palavra. Se você achar que está cutucando, é você que está fazendo essa leitura. Hebreus capítulo 13, verso de número 17. Os irmãos compraram?
obedeçam aos seus pastores e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Irmãos, a gente tem vivido um tempo que as pessoas somem da igreja e não estão se esforçando, não falam nada, você não sabe o que está acontecendo. Você faz um pedido para um líder de departamento, ele não atende o pedido. Faz assim, irmão, ele faz do outro jeito. Irmão, vai, fala, faz aqui, não deu, pastor. Irmãos, a Bíblia é enfática. O caminho da bênção é o caminho da obediência. Ninguém vai pedir para você fazer uma coisa além da sua força, além da sua possibilidade, pelo contrário. A gente vai delegar alguma coisa para você porque sabe que Deus te chamou, sabe que você é capaz, sabe que você consegue. Então siga esse caminho, irmãos. Obediência é o caminho da bênção. Diga para o irmão que está do seu lado, é melhor obedecer do que sacrificar. Diga para ele. Irmãos, eu já passei em lugares, irmãos, que as pessoas sumiam da igreja. Ah, eu estou pregando, pastor. Estou pregando. Some. Apareceu na igreja para tomar Santa Ceia, ainda tinha cara de pau. Quem combinou com a igreja não está. Não aparecia, não somava. Eu estou pregando, pastor. Deus me chamou. Eu falo, meu Deus. Como é que chamado é esse, como falou o pastor da igreja? Que chamado é esse que saiu sem uma orientação do pastor? Eu não entendo isso. Mas passei por lugares que eu vi isso acontecer. E a pessoa só quebrando a cara, irmão, só quebrando a cara. Eu lembro uma vez, irmão, eu recebi a primeira igreja que eu orei. Já contei isso com alguns irmãos aqui já. Recebi um camarada lá que foi lá, pastor, porque Deus tinha mandado ali. Pastor, mas Deus tocou no meu coração que eu tenho que te ajudar. Imagina, irmão, primeira igreja, 20 crentes na igreja. Eu era praticamente líder de jovens, diácono, porteiro, tudo, irmão, fazendo a igreja, tudo. Vem, irmão, vem me ajudar. Chegou lá, irmãos do céu, que bênção que fez sobre ele. Pastor, só tem que abrir um ponto de pregação lá no meu bairro. Irmão, não estou dando conta dele. Não, pastor, só tem isso, tem. A minha esposa lembra, foram 3 meses torrando a minha paciência com isso. Até que chegou um momento, irmãos, que quando a gente é mais imaturo, tem hora que a gente prefere deixar a pessoa fazer o que quer. A melhor maneira de ensinar, irmão, rebelde, é deixar ele tomar a sua própria decisão e quebrar a cara lá na frente. Você falou, não atendeu, deixa assim que eu dele. E eu deixei, abri o ponto de pregação, irmão, você é ele. Você não quer, você vai cuidar. Aí o primeiro culto eu levei toda a igreja, né? Então estava uma bênção na pregação. Tinha visitante, uns 20 crentes do Andorinha lá. No segundo culto estava ele e outro irmão cuidando, não apareceu ninguém. Mas pastor, o senhor tem que me ajudar. Eu não. Você não falou que tinha que abrir? Agora você vai fazer esse negócio. Aí semana seguinte ele falou para o companheiro: pastor, devia ter orado mais para ter aberto isso aqui. Olha, irmão, que obstinado, rebelde. Pastor, a culpa era minha. A culpa era minha. Pastor, tinha que ter orado mais. Na outra semana chegou o pastor, estava orando a Deus, e Deus tocou no meu coração para eu voltar para a minha igreja. Eu falo, nossa, que Deus é esse, né? A pessoa é tão incapaz que ela pergunta em Deus. Então Deus mandou ela ir, e depois Deus manda voltar. Eu não sei que Deus é esse, meus irmãos. O Deus da minha Bíblia diz: tudo aquilo que Deus colocar na sua mão para fazer, faça. Mas o Deus do povo de fora, ele vai mandando, aí você vai. Aí a pessoa não faz, você procura um showman, você encontra um pastor que vai pegar no seu pé e vai embora. Então a gente está vivendo tempos difíceis, irmãos. Mas você quer ser abençoado? Quantos querem ser abençoados aqui? Ame o pastor que estiver na igreja. Por enquanto só eu, então vocês vão ter que me amar, não vai ter jeito. Mas a igreja tem pastor, mas o pastor não tem igreja. Eu estou aqui hoje, o ministério vai me mandar para a Pororoca do Sul amanhã. Vai chegar outro aqui, vocês vão ficar. Ame ele do mesmo jeito. Com as qualidades e com os defeitos dele, sejam submissos para serem abençoados. Amém, meus irmãos? Tá boa essa doutrina? Dá para dar uma glória a Deus ou o negócio está meio estreito? Vamos lá, terminando, irmãos.
que eu já estourei meu horário já para variar. Versículo 14: não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que o cristão e o descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse: eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles, não toquem em nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Irmãos, uma das demandas do cristianismo é a separação espiritual dos crentes. A igreja tem que estar separada do mundo. Aqui nós temos o assunto do jugo desigual. Tradicionalmente a igreja tem interpretado o jugo desigual em alguns aspectos. Por exemplo, segundo a doutrina bíblica, é terminantemente proibido um cristão namorar ou se relacionar com um não cristão. Não pode acontecer pecado. Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa que namorou um ímpio e ganhou ele para Jesus. E eu conheço 99 pessoas que fizeram o mesmo e o ímpio ganhou a pessoa para o mundo. Então é melhor não correr o risco. Irmãos, os fins não justificam os meios. Crente namorar descrente é pecado. Simples assim. Não pode. Fala para quem está do seu lado: crente só namora crente. Mas o jugo desigual vai além disso, muito além disso. Sociedade, irmão. O ímpio, crente pode ter? Segundo a Bíblia, não. Vamos abrir um negócio. Vamos abrir um mercadinho aqui. Aí você quer vender Coca-Cola, o seu sócio ímpio quer vender cerveja. Aí você vai vender um negócio e você sabe que vai prejudicar a família. Sociedade com incrédulo, segundo a Bíblia, não pode. Participar de coisas mundanas também é jugo desigual. Um crente numa balada, pode um negócio desse? Coisa linda, né? Lá o molecado está se pegando, se beijando. Não, mas a balada é pentecostal, pastor. Tem libertação de roupa, confusão de língua, imposição de mão em lugar errado. Pecado, irmãos. Não dá para mudar isso. Quem é de Cristo está separado do mundo. Nós temos alternativas à sujeira do mundo. Por que eu vou fazer? Por que eu vou para uma balada que vai ter droga, vai ter bebida? Se eu posso reunir os irmãos em casa, soltar uma música cristã um pouco mais animada e ali me divertir com eles. Nós temos alternativas. Não, eu estou indo lá para evangelizar, tá nada. Está indo lá para se contaminar, porque o mundo não saiu do seu coração. Não dá para confundir o santo com o profano. O cristão tem que estar separado. Só que o assunto de jugo desigual é muito mais profundo, irmãos. E eu tentei resumir. Pastor, como saber se eu estou numa condição de jugo desigual? Sempre que você perceber que um determinado relacionamento que você tem, pode ser profissional, pode ser um relacionamento fraternal, pode ser uma amizade, faz com que você tenha que negligenciar os seus valores e a doutrina que você segue para que esse relacionamento se mantenha é jugo desigual. Não, eu quero ser amigo da turminha da escola. Para ser amigo você vai ter que tomar uma cervejinha de vez em quando. Você vai ter que experimentar um cigarrinho aqui. É jugo desigual. Nessa hora, diga não para o mundo e sim para Deus. Escolha Deus em nome de Jesus. Ah, não, eu fiz amizade com a pessoa no meu trabalho, aí ela me chama para ir nas festinhas lá na casa dela. Rola de tudo lá. Não, eu tenho que ir, porque você não vai ficar triste comigo, não. É melhor que ela fique triste com você e Jesus não fique triste com você. Então, escolha Deus sempre. Porque não dá para misturar, irmãos. A igreja, o mundo é água e óleo, não tem como misturar. Quando o mundo volta para o nosso coração, a gente se separa da graça de Cristo.
Então a gente tem que estar sábio, irmãos. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22, é o último versículo que eu vou ler hoje, porque esse assunto vai voltar com tudo no capítulo 7. O primeiro versículo do capítulo 7 é a conclusão desses últimos que eu li, então eu não preciso me aprofundar hoje. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 14, é um versículo importante para a nossa reflexão hoje. Para terminar, Apocalipse 22, 14, irmão, é o livro mais difícil de achar da Bíblia. E é o versículo mais complicado, que é o último, é um dos últimos. Todo mundo achou? Felizes as pessoas que lavaram as suas vestes. É isso que está escrito? É? Felizes as pessoas que lavaram as suas vestes. É assim que está escrito? Ah, é mesmo, tá? É. Felizes as pessoas que lavarão as suas vestes. É isso? Que lavam. O que é lava? Presente contínuo. Felizes as pessoas que lavam as suas vestes, pois assim terão o direito de comer o fruto da árvore da vida e de entrar na cidade pelas portas. Lavam as vestes onde? O sangue do Cordeiro. Irmão, santificação não é aceitar Jesus e nunca mais cuidar do problema do pecado. Santificação não é seu único encontro com Jesus ser domingo à noite quando você vem. Santificação é uma decisão diária de dizer não para o mundo e sim para Deus. Pecado, irmãos, é que nem barba. Ouviu, companheiros? Pecado é que nem barba. Se você não aparar, ela cresce. Então começou a apontar, apare em nome de Jesus. Pecado é assim. Começou a surgir, você começou a olhar para o companheiro de trabalho com outros olhos, apara. Não deixa crescer. A mocinha começou a ficar tentada a dar uns beijinhos com o amiguinho da escola, para. Se não cresce, começa com o beijinho, 9 meses depois o beijinho vira gente. Irmão, santificação é que nem banho. Fica um dia sem tomar para mim. Você quer morar no céu? Deixa Jesus lavar você todos os dias da sua vida.